Diga assim: eu não perderia essa tarde por nada. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Precisamos gerar expectativa em nosso coração para receber a palavra de Deus. Ela é o poder nas nossas vidas. Você está animado para receber a palavra? Amém? Eu creio que aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco nessa tarde fará muito efeito na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero que você abra aí em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Enquanto você abre, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Josué capítulo 6. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou animado, irmão, estou animado para receber a palavra de Deus, a revelação dessa tarde. Aleluia, glórias a Jesus. Você encontrou? Josué capítulo 6 diz assim, a partir do verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marchem uma vez, diga assim, uma vez, ao redor da cidade com todos os homens armados. E faça isso durante 6 dias, diga assim, 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma das trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, diga 7º dia, marchem todos 7 vezes, diga assim, 7 vezes, ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um grande grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde ele estiver. Amém? Eu creio, irmãos, que o Senhor está preparando uma igreja guerreira, uma igreja capaz de adentrar nos novos lugares que o Senhor está nos dando acesso. Eu creio que nesse tempo Deus está nos forjando como uma igreja corajosa, uma igreja para romper diante de tanta incredulidade, de tanta dificuldade que a gente vê nessa sociedade de hoje. Eu creio que Deus está forjando a mim e a você como guerreiros desse tempo. E Deus é um Deus estratégico, Deus é um Deus de exército, amém? Deus é um Deus de guerra, Deus é um vencedor. E Ele ama tomar conta de novos territórios. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua casa é o território onde Deus vai colocar a mão nessa semana. Eu quero declarar que a tua empresa é um novo território onde a presença do Senhor vai conquistar. Aleluia. Eu quero declarar que o seu casamento é um novo território, é o alvo do céu nessa semana. Aleluia. O Senhor, Ele é guerreiro. O Senhor, Ele gosta de conquistar novos espaços. E a palavra para nós, igreja do Senhor, nesse tempo é perseverança. Embora eu não conheça a sua vida, o que você está vivendo, as situações que você está enfrentando, eu creio que a palavra de Deus carrega poder para colocar em você uma perseverança. Porque deixa eu dizer uma coisa, você pode ter até promessa, mas nunca viver essa promessa se você não aprender a perseverar. Muitas pessoas estão frustradas com Deus, esperando Deus, cadê você? Você tem filhos preferidos, cadê o fulano vive a promessa? A fulana vive a promessa, mas eu não vivo, cadê? Talvez o fulano e a fulana estejam vivendo uma promessa porque perseveraram. Porque fizeram aquilo que você ainda não fez, o que eu ainda não fiz. Hebreus 10:30 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam, a perseverança nos joga na vontade de Deus, e a vontade de Deus atrai a bênção, irmãos. Perseverança te joga na vontade de Deus, e a vontade de Deus atrai a bênção. Vocês precisam aprender a perseverar até o momento de terem feito a vontade de Deus, e então recebam aquilo que Deus prometeu. Essa passagem que nós lemos agora é Josué diante de Jericó. Jericó, uma cidade que fazia parte da terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. E Josué está diante dessa cidade, dessa Jericó,
com todo o povo que havia saído do deserto, que havia andado 40 anos no deserto, e agora eles estão para conquistar uma bênção, conquistar uma herança, conquistar a terra prometida, só que Jericó era cercada por muros altos, muros grandiosos. E Deus dá uma estratégia a Josué. Ele diz: Josué, muitas vezes, irmãos, a gente acha que Deus vai cumprir a nossa agenda, só que Ele tem o caminho dele. Talvez para Josué e o povo, quando eles chegaram diante de Jericó, eles esperaram que o negócio fosse mais fácil. Mas Deus dá uma estratégia para Josué. E Deus diz assim: ó Josué, a estratégia para essa conquista é: durante 6 dias vocês vão rodear Jericó uma vez. E no 7º dia vocês vão rodear Jericó 7 vezes. Irmão, isso é estratégia de guerra? É? É não. Mas Deus não cumpre a minha agenda e nem a tua agenda. Ele precisa nos fazer perseverar até o momento de eu alcançar a vontade dele, até que eu veja a bênção acontecendo. E ele diz: antes de gritar, vocês vão ter que rodear a cidade 6 vezes. 6 vezes a mesma cidade. Eles estão finalmente para conquistar algo que Deus tinha dito, que Deus tinha prometido. Até que Deus diz assim: ei, pausa. Irmãos, quantas vezes nós estamos achando que é o momento da nossa bênção, o momento da nossa vitória, e Deus dá um pause na nossa vida. Aqui era um pause de Deus na vida do povo. Eles estavam diante da promessa e Deus diz: para, agora eu quero ver a capacidade de me obedecer. Porque Deus testa a obediência. Eu já disse, eu não sei se foi no culto passado, mas eu quero reforçar: o diabo não está atrás do teu dom, ele está atrás da tua obediência. Porque se você for meio obediente, ele já acabou com você. Se você aceitar a Bíblia pela metade, ele já acabou com você. Se você for meio crente, ele já acabou com você. Ele não está atrás do seu dom, nem do seu dinheiro, nem do seu patrimônio. Ele está atrás da sua obediência. Se ele fizer você cair na sua obediência, você já perdeu. E aí Deus diz: ei, a estratégia é essa: 6 vezes ao redor da mesma cidade. Josué, você está finalmente para conquistar, mas antes você tem que marchar por 6 dias. E quantas vezes, irmãos, os nossos 100 dias roubam de nós a nossa capacidade de perseverar? Sabe por que algumas pessoas não conseguem perseverar e não conseguem conquistar aquilo que Deus já prometeu? Porque a terra prometida era real. Aquilo que Deus já falou para você que Ele vai lhe dar é real. Deus talvez só colocou você no modo pause para testar a sua capacidade de obedecer. E o que eu aprendo aqui nessa história é que muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente que a gente quer, aquilo que Deus já prometeu, porque a nossa visão não está clara, porque a perspectiva está bloqueada. Quando nós olhamos para essa história, talvez a gente diga assim: foi muito fácil. Josué, ele chegou em Jericó, lutou, os muros caíram e ele entrou. Mas, irmão, Jericó era a primeira cidade, haviam outras. E todo mundo sabe que a primeira batalha é sempre a mais difícil. Sabemos que sempre a primeira batalha, o romper de algo, sempre é a parte mais difícil. Começar algo é ou não é difícil? A sua dieta que você disse que vai começar e não começou. A academia que você disse que ia entrar e não entrou. Aquela mudança de acordo que você disse que ia fazer e não fez. Aquela mudança no seu casamento. Sempre começar algo é a parte mais difícil. E Jericó era só a primeira cidade para conquistar a terra prometida. Haviam outras. Josué tinha passado 40 anos no deserto. Moisés não tinha entrado na terra prometida por conta da desobediência do povo. Deus conhece o seu povo. Por que, Ariana, Deus foi injusto ali naquele pause, naquela parada? Não, é porque Deus sempre nos melhora, irmãos.
O não de Deus, a porta fechada de Deus, não é porque Ele é ruim, é porque Ele tem algo a trabalhar em nós. E que bom que Deus é um Deus que insiste, é um Deus que persevera em mim. Porque mesmo sabendo quem eu sou, Ele não deixa de me amar. Mesmo sabendo quem você é, Ele não deixa de te amar. Nosso Deus é um Deus que persevera. E Ele está ali agora, diante da sua promessa, diante de romper, de vencer Jericó. E talvez a gente olha e diz assim: foi muito fácil. Ei, querido, não simplifique a vitória do outro. Quando você vê alguém vivendo uma bênção, não ache que foi fácil só porque você não estava lá. Porque você não conhece o bastidor da vitória de outra pessoa. Você não sabe as noites mal dormidas, as lágrimas, você não sabe as perdas, você não sabe o silêncio, você não sabe os sapos que aquela pessoa teve que engolir. Quando você vê alguém vivendo algo bonito com Deus, uma vitória com Deus, não simplifica. A gente olha essa história e muitas das vezes a gente simplifica. Foi fácil, chegou lá, andou ao redor 6 vezes, no 7º dia 7 vezes e o negócio caiu. Irmãos, testar a obediência é só porque é forte. Lembra do teu filho em casa, tu ama teu filho, ele ama você, mas é um menino para ser desobediente, né? Né, irmãos? As irmãs, né, sabem do preço. Obediência para quem é corajoso. E por que a gente disciplina o filho? Para que ele entenda o poder da obediência. É isso que Deus está fazendo aqui com Josué e com o povo. Deus está testando a capacidade de obediência para elevar o nível do povo. Irmãos, tem vitória que nós não podemos entrar do jeito que nós estamos. Deixa Deus te tratar no pause. Porque quando você entrar em Jericó, você tem que ter outra cabeça. Você não pode entrar na terra prometida com a mente do deserto. Por isso que tem um momento do pause para Deus nos tratar. Jericó não era uma grande cidade. Alguns estudos dizem que para rodear Jericó era necessário apenas 1 hora, irmãos. Não era demais. Não parecia tão grande. Mas Deus estava ensinando a capacidade de ser obediente. Agora, por que aquele povo estava temeroso? Porque Josué, como um grande líder e guerreiro, também temeu. Porque Jericó não era uma cidade qualquer. Jericó era rodeada por muros altos. Jericó tinha grandes muros. E muitas vezes nós estamos diante de coisas que Deus nos prometeu, mas a gente não acessa, não toca, não vive, porque os muros são altos. Os muros dos desafios da vida nos intimidam. Ou não, irmãos? Nos intimidam. Talvez você está aqui, você tem um sonho para sua família, de uma casa. É sua Jericó, talvez é isso que você deseja tanto. Mas os muros de Jericó são altos e muitas vezes nos intimidam. Deus fez Josué e o povo parar para mudar a perspectiva. Foi isso que Murilo acabou de dizer. Ao invés de eu ter medo do gigante porque ele é grande, eu vou ter a perspectiva mudada. A cabeça dele é muito grande, eu não vou perder. Vai ser certo. É isso que Deus está fazendo conosco. Quando Ele para, Ele está mudando a nossa perspectiva. Tá certo. Jericó tem muros altos. São maiores do que eu, mas não são maiores do que meu Deus. O pause de Deus é só para mudar a forma como a gente encara a luta. Porque luta a gente vai ter todo dia, irmãos. Deus está preparando um povo guerreiro. Um povo de tutano. Um povo com mocotó grosso. Um povo que se cala por qualquer coisa, que se estremece por qualquer coisa, porque não aguenta ver nenhum tipo de palavra. Ah, não, vou sair dessa igreja. Essa igreja não é boa para mim. Tu é boa para quem? Deus quer uma igreja curada, sarada, forte. Por isso que Ele muitas vezes nos coloca no pause da vida. Imagine lá 6 dias contemplando poeira, contratempo, deficiência, problema, o passado, o povo. Porque o povo não é gente. O povo começa, eu tenho certeza que o povo estava ali. Que coisa é essa, nós aqui parados em frente a essa Jericó 6 dias. Mas eu gosto que o capítulo 6, ele já começa assim, ó.
Jericó estava completamente fechada. Ninguém saía e nem entrava. Aí o verso 2 diz assim: e o Senhor disse a Josué: saiba, eu já entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Irmãos, entenda isso. Porque a revelação que a gente não tem é a experiência que a gente não vive. Deixa eu te dizer de novo. Deus olha para Josué e diz assim: Josué, a cidade está cercada, os muros são altos, ninguém entra e ninguém sai. Mas deixa eu te dizer, Josué, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Deus está falando do futuro, algo que eles não tinham lutado nem no presente. É isso que Deus faz na sua vida. Deus está dizendo aí: não precisa temer o futuro, não precisa temer os muros de Jericó. Eu já entreguei Jericó, mesmo sem você ter lutado. Esse é o nosso Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Esse é o nosso Deus. Deus não tem preocupação com o tempo. Deus não fica ansioso, Deus não fica confundido, Deus não tem caos, Deus tem tudo sob controle. Deus está dizendo: Josué, não se preocupe, eu tenho tudo nas minhas mãos. A batalha que você nem foi, eu já te entreguei. A semana que começa hoje, que você ainda nem viveu, Deus está dizendo: eu já entreguei. A resposta que você precisa para essa semana, eu já entreguei. Aleluia. A vitória que você espera, eu já entreguei. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para Josué: Josué, o meu propósito prevalece apesar dos muros. E talvez seja essa resposta para alguém aqui nessa tarde. O propósito de Deus na sua vida prevalece apesar dos muros. Agora, Josué, como todos nós, irmãos, imagina Deus falando para ele: Josué, não se preocupe, eu já entreguei Jericó nas suas mãos, o rei, os guerreiros, a cidade inteira, eu já te dei. Imagine Josué sem ver nenhuma vitória. Como assim, Deus? Como assim você diz que vai me entregar algo que eu não vejo? Irmãos, isso é a realidade da nossa vida. Quantas vezes Deus nos entrega uma promessa, mas aquilo que vemos é diferente do que Ele falou. A história de Josué é a nossa história. Aquilo que nós estamos vendo na nossa vida, na nossa realidade, não combina com o que Deus está falando no nosso coração. Quantas vezes isso acontece? Josué era um guerreiro, era um líder, mas com certeza ele estava em um dos grandes desafios da vida dele. E com certeza já aconteceu com você também. Aquilo que Deus prometeu a você é diferente daquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Quantas vezes Deus diz: você vai vencer, e nós estamos lá no modo pause. Quantas vezes Deus diz: ei, eu vou te curar, mas mês após mês você tem que estar no médico. Mês após mês fazendo exame. Talvez Deus disse: ei, eu vou salvar a tua família. E mês após mês o que toma conta do seu coração é a dúvida. Aqui Josué estava vivendo algo que nós vivemos. É quando a revelação não combina com a realidade. Mas nós precisamos ficar com aquilo que Deus disse. O capítulo da vitória do povo começa dizendo assim, no verso 1: Josué, é impossível. E no verso 2: eu já te dei. Não, vocês não entenderam. A vitória do povo de Deus no capítulo 6 de Josué começa assim, no verso 1 Deus está dizendo: Josué, é impossível. Mas no verso 2: eu já te dei. Entendeu que não demora muito para Deus resolver problemas na nossa vida. Não demora muito para Deus sair do verso 1 para o verso 2. Eu estou indo em direção ao verso 2. Porque mesmo que aquilo que Deus falou não combine com o que eu estou vendo, eu acredito no que Deus falou. Muitas vezes a gente não recebe por conta da nossa perspectiva. Uma outra situação, porque nós não recebemos, porque o progresso muitas vezes ele não é visível, ele não é claro. A ordem de Deus foi: durante 6 dias você roda a cidade uma vez, e no 7º dia você roda 7 vezes.
Imagina Josué explicando isso para o povo. Um povo que era guerreiro. Imagina o povo perguntando: como assim, Josué? Você está louco? Nós somos guerreiros. Nós gostamos de pegar em armas. Nós gostamos de marchar. Como assim precisamos rodear uma cidade e ainda mais calados? Imagine você dizendo para um monte de soldado: ei, marcha e calado. Eles queriam lutar, irmãos. Eles eram guerreiros. Essa era a tática de guerra: marcha e silêncio, constância e prudência. É fácil? Não. Mas foi a estratégia de Deus aqui. Com certeza eles, em algum momento, eles devem ter dito: como assim, Moisés? Como assim, Josué? Nós vamos marchar calado. Mas a ordem de Deus era: avança, obedece, faz do jeito que eu quero. Talvez as pessoas digam assim: Ariana, foi fácil, só eram 6 dias. Irmãos, pergunta uma pessoa que está esperando uma cura: o que é 6 dias de espera? Pergunta para uma pessoa que está precisando de uma resposta financeira: o que é esperar 6 dias sem dinheiro? Talvez a gente olhe assim: mas foram só 6 dias. 6 dias, irmãos, é o suficiente para afligir o nosso coração. 6 dias é o suficiente para muitas vezes a gente duvidar do que em Deus é. Imagine, eles não tinham uma visão clara do progresso. Seria muito melhor que cada momento que eles dessem uma volta, eles vissem algo acontecendo. Seria muito melhor. A gente fica animado quando a gente começa a se esforçar para algo e a gente vê resultado daquilo. É ou não é, irmãos? Mas aquele povo, eles estavam rodeando dia após dia e eles não viam nada. Seria muito melhor em cada rodada eles vissem o muro diminuindo 1 metro. Já pensou? Cada dia 1 metro a menos, 1 metro a menos. Meu Deus, estava todo mundo animado. Mas muitas vezes Deus nos diz: ei, tem que rodear calado e sem ver resultado, porque para me obedecer, Deus está testando a nossa obediência. Josué não diz ao povo quanto tempo aquilo levaria. Josué sabia que eram 6 dias, andando ao redor uma vez e no 7º, 7 vezes. Ele sabia, mas o povo não. E o povo foi testado na sua obediência de ouvir a voz do seu líder. Mas com certeza Josué enfrentou dúvidas, perguntas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando você não vê progresso, ainda está tendo progresso. Quando Deus está na estratégia da guerra, mesmo que eu não veja o progresso, está existindo progresso. Porque o meu Deus é o Deus que trabalha nos bastidores. Talvez eles ficassem mais motivados se eles vissem alguma coisa acontecendo ali naquele muro. Mas não havia, era só pela palavra de Deus. E muitas vezes nós precisamos andar unicamente por fé, unicamente pela palavra do Senhor. Talvez você vai viver os seus próximos 6 dias sem ver resultado, só que o 7º dia chega. Tem os 6 dias, mas também tem o 7º dia. Eu sei que não é fácil continuar quando o processo ele não é totalmente revelado. E deixa eu dizer uma coisa: Deus, muitas vezes, Ele não dá detalhes do que Ele vai fazer na nossa vida. Muitas vezes, assim como Ele fez com Josué, assim como Ele fez com o povo aqui, Deus não dá tantos detalhes. Deus vai olhar para o teu coração. Deus vai testar o teu coração. Deus vai esperar você produzir o fruto do Espírito que você carrega. Seria muito mais fácil a gente ouvir de Deus: daqui a 6 meses você está com a sua vitória. Seria ou não seria? Daqui a 1 ano, filha, você vai estar casando. Daqui a 6 meses eu te dou aquela promoção no teu trabalho. Daqui a 2 anos você passa naquele concurso que você tanto quer. Seria melhor ou não seria? Seria muito bom, irmãos. Ia ter muito mais gente motivada dentro da igreja. Ia ter gente que pulava mais. Eu pulo na presença. Ia ter tanta gente pulando.
Mas entenda, mesmo quando eu não tenho o meu sim, mesmo quando eu não vejo o crescimento, mesmo quando eu não tenho a promoção, mesmo quando eu não tenho aquilo que eu esperava, eu ainda posso me alegrar, eu ainda posso produzir o que Deus espera de mim, porque a vitória nele é certa. A vitória nele é certa. A vitória na palavra daquilo que Deus disse é certo, querido. Quais são os muros que estão intimidando você? Nós já passamos, irmãos, do meio do ano. O que o Senhor produziu na sua vida? Quais mudanças significativas você enxerga em você desde que 2023 começou? Que mudanças Deus tem feito na sua história? Que mudanças Deus tem feito na tua casa? Irmãos, nós precisamos enfrentar os nossos muros na expectativa e na perspectiva do Senhor. Deus estava fazendo Josué confiar mais na promessa do que no seu esforço. Querido, para de andar no teu braço. Para de andar na tua força. Deus não vai produzir nada na tua força. Não é por nós, não é pelo nosso esforço, talento, virtude, tudo é por Ele. É por Ele, sempre passa por Ele. A nossa vitória carrega o DNA dEle. Não é na sua força. Era isso que Deus estava fazendo e produzindo em Josué. Confie na minha promessa, Josué, e não na sua habilidade. Josué era um guerreiro. Josué era um líder. Josué amava Deus. Mas Deus estava dizendo, confia em mim, confia na promessa. Eu estou produzindo em você, Josué, uma capacidade de obedecer. E eu creio em nome de Jesus que nessa estação Deus está produzindo em nós uma capacidade de obedecer ainda maior. Ainda maior. Tem coisas que Deus permite só para ver onde é que está a nossa confiança. Tem coisas que Deus permite só para saber onde é que está o nosso coração. Muitas vezes Deus nos deixa dar voltas e voltas para que a gente possa descobrir qual é a prioridade da nossa vida, qual é o que realmente faz sentido dentro de nós. Eu creio que depois dessa experiência, Josué e o povo entrou em Jericó, não do mesmo jeito que eles saíram do Egito. Não do mesmo jeito que eles saíram do deserto. Talvez a cada volta dali, naquele povo, Deus estava construindo algo maior, uma confiança maior. Eu confio, eu entrego. Deus deu toda a tática de guerra, que não é de guerra, mas é de obediência. Mas a minha obediência ainda é guerra. Porque o que o diabo quer de mim é que eu não obedeça. Toda volta, Senhor, eu entrego. Talvez hoje, querido, seja alguma dessas voltas da sua vida que Deus está fazendo você rodear Jericó, para que você realmente diga a Deus, Deus, eu entrego. Eu entrego, Senhor. Eu abro mão desse sonho. Eu abro mão de fazer do meu jeito. Eu abro mão de ser da minha agenda, queridos. Nós precisamos desenvolver esse tipo de confiança no nosso Deus. Era isso que Deus estava fazendo aqui com o povo. A cada volta eu confio, eu entrego, mesmo que eu não veja progresso, mesmo que eu não veja resposta, eu confio. Porque tem coisas, irmãos, que não faz sentido, mas tem propósito. Tem coisas nas nossas vidas que não faz sentido, mas tem. Tem coisa que não faz sentido, mas tem propósito. Rodear Jericó 6 vezes. E na 7ª vez, 7 vezes, não fazia sentido. Para um povo preparado, guerreiro e com armas. Pode não fazer sentido, mas tem propósito. O que é que não está fazendo sentido hoje para você? O que é que não está fazendo sentido hoje para você? Deus trouxe você aqui para dizer, ei, não tem sentido, mas tem propósito. Eu sei que você está aí com as suas perguntas, mas confia em mim. É isso que Deus está dizendo. Filho, confia mais. Filha, confia mais. Entrega de todo o coração. Não faz sentido, mas tem propósito. O
que Deus quer saber é: você vai continuar orando quando Deus fizer você esperar os 6 dias? Você vai continuar servindo a Deus quando ninguém te reconhecer? Você vai continuar ofertando quando a provisão da sua vida ainda não chegou? Você vai continuar marchando quando Deus diz que é para marchar? Você vai continuar obedecendo só porque é Deus que está mandando? Irmãos, tem coisa que não faz sentido, mas tem propósito. Eu creio que essa palavra hoje é resposta para alguém. Talvez você entrou nesse lugar dizendo: Deus, eu não estou entendendo com o que está acontecendo com a minha vida. Senhor, não faz sentido algum eu estar vivendo isso. Mas Deus trouxe você aqui para dizer: não faz sentido, mas tem propósito. O teu pause tem propósito. A tua espera tem propósito. A porta fechada tem propósito. O não tem propósito. A luta tem propósito. O muro tem propósito. Jericó tem propósito. O nosso Deus é totalmente intencional. E o que Ele quer de você? Um povo guerreiro. A Bíblia diz que eles rodearam 6 vezes. E no 7º dia, 7 vezes. E na hora que o instrumento, a trombeta, toca bem alto, Deus diz: agora libera o grito e pode entrar. Irmãos, num grito o muro cai. Num grito o muro cai. Num grito o muro cai. Faz sentido não, mas tem propósito. Num grito o muro cai. Faz sentido não, mas tem propósito. Tem propósito, tem propósito. Porque mesmo quando eu não estou vendo, Deus está me dando vitória. Mesmo quando eu não vejo o progresso, está tendo progresso. Mesmo quando a resposta não chegou, eu sei que ela está circundando a minha vida. Qual o processo que Deus está trabalhando em você hoje? Onde Deus está querendo te amadurecer? Onde Deus está transformando você? Em que área é tão delicado para Deus atuar na tua vida? Aonde Deus está trabalhando hoje em você, querido? Porque deixa eu dizer uma coisa: se um dia você entrou numa igreja e você levantou sua mão para Jesus, acabou-se. O alvo do céu, ó, puf, é você toda hora. Não importa, só se você disser assim: Deus, eu não quero nada contigo. Aí Deus deixa você como você está. Mas se você está buscando, se você está dando a Deus umas faísquinhas de que quer Ele mais, pode saber, Deus vai abalar a tua estrutura. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai produzir o fruto do Espírito em você. Deus vai transformar a sua vida. Não adianta, querido, dizer que é filho, que é servo e não viver a mudança desse evangelho. Se o evangelho mudou você, ele tem que mudar o que você faz. O evangelho real muda quem eu sou e o que eu faço. O que eu faço é produto de quem eu sou. O meu resultado é produto da minha identidade. Ah, meu Deus. Em que área Deus está trabalhando na sua vida? O que Deus trouxe hoje você aqui para te desafiar a mudar? Eu queria que você ficasse em pé. Você recebe essa palavra? Feche seus olhos. Ore a Deus. Eu não sei o que é que está desafiando você hoje, mas eu quero que você coloque diante do Senhor. Eu não sei qual é o muro, em que área esses muros de Jericó estão levantados, mas eu quero desafiar você a orar sobre eles agora. E ser verdadeiro e dizer: Deus, esse muro eu estou com medo. Esse muro me intimida. Esse muro, Senhor, me faz ficar aquém daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz. Essa é a hora de dizer a Deus o que está impedindo você de vencer, de entrar na sua terra prometida. Talvez a sua terra prometida não seja um território mesmo, mas seja algo que você precisa vencer dentro de você. Talvez um pensamento, talvez um posicionamento, talvez uma reação. Hoje o Espírito Santo está aqui para curar você. Você não chegou aqui à toa. Pai, muito obrigada. Obrigada por tua palavra que nos desafia, nos posiciona.
Obrigada, Senhor Deus, porque a tua palavra produz em nós o melhor que há. Senhor, nessa hora queremos apresentar os nossos desafios, os medos, as nossas inseguranças diante dos muros de Jericó. Quantas vezes, Senhor, nós somos abalados quando enxergamos a altura dos muros, dos obstáculos, das oposições. Senhor, o muro das guerras que se levantam nessa hora contra os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, se eles estão vivendo esse pause do Senhor, que agora possa nascer neles uma confiança maior, uma obediência maior, que eles possam se encontrar aptos, Pai, para entrar em Jericó e vencer toda a dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, vai rompendo no meio do teu povo, quebra, Senhor, tudo aquilo que é a estratégia do inimigo, para que o teu povo não se sinta vencedor e nem merecedor. Pai, muda a nossa perspectiva. Pai, nós não vamos olhar para o tamanho dos muros, mas vamos olhar para o tamanho do nosso Deus, o tamanho daquele que já prometeu, como o Senhor disse aqui no verso 2, eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. E eu creio, Pai, que nesse momento o Senhor está entregando Jericó na mão do teu povo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar na certeza da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê diz amém.